Tudo bem, pessoal? Começando mais um Base Mortal aqui no Portal do Gremista, episódio 6. Hoje a gente falou sobre Copinha, a gente fala sobre a categoria de base do Grêmio, eu e Eduardo Bento, e hoje nós estamos com o Francisco Barreto, nosso convidado aqui, coordenador das categorias de base do Grêmio, ele vai conversar com a gente também, mas antes eu quero falar sobre a Bet7, que é a parceira aqui do Portal do Gremista. Se você não fez o seu cadastro, vá lá e faz, aqui embaixo no link desse vídeo tem a descrição, e se você já tem seu cadastro, amanhã, quarta-feira, começa o Campeonato Gaúcho, alguns outros estaduais também começando nesse meio de semana. Alguns já começaram, alguns vão começar no fim de semana, então faça seu cadastro ali para brincar na Bet7. Tá certo, galera? Então vamos lá, episódio 6 do Base Mortal. Quero cumprimentar meu parceiro, primeiro Eduardo Bento. Edu, tudo certo, cara? Tudo certo, Rafa. Fala, pessoal. Fala, Francesco. Vai ser uma grande participação, né, hoje. A gente vai poder dissecar muito mais sobre a base do Grêmio. É isso aí, para começar, então, tá aí o homem, Francisco Barleta, vai conversar com a gente. Muito boa tarde, Francisco. Prazer falar contigo aqui. Obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Eduardo. Um prazer estar falando com vocês aqui, com o Portal do Gremista. Sempre é importante para nós estar conversando sobre categoria de base, falando um pouquinho sobre o trabalho, esclarecendo algumas dúvidas que geralmente as pessoas têm, e informando que é o principal, para que as pessoas conheçam os atletas da base e se identifiquem com o futuro do clube. Tu é um cara muito novo, né? Tu tem 38 anos e tu já tá no Grêmio desde 2003, cara. Conta pra gente um pouco dessa tua trajetória aí, antes da gente começar a conversar de fato sobre categoria de base mesmo. Pois é, eu comecei aqui no clube em 2003 como estagiário da área recreativa, que era assim que se chamava, da escola de futebol. A escolinha, na época, tinha a área recreativa e a área competitiva. Então, eu comecei dando treinamentos lá para os atletas da área recreativa, e aos poucos eu vim conquistando um espaço dentro do clube, me tornei preparador físico, na época preparador físico da Sub-10, nem sei se hoje é assim que se chama alguém que trabalha com preparação física da Sub-10, porque é uma coisa tão específica, né, para uma idade tão baixa, e vim trabalhando como preparador físico, e em 2005 eu tive uma oportunidade de ir para a categoria de base no setor de avaliação, na época, que era o setor onde se fazia os testes, lá no Cristal também, mas que chegavam lá os atletas, quero fazer uma avaliação, ficava uma semana conosco, enfim. E nesse setor eu acabei ficando 8 anos. Me tornei observador técnico, supervisor do setor, depois coordenador. Então, eu acabei ficando 8 anos nesse setor. Em 2014, que eu fui acabar saindo, né? 2006, eu fui contratado daí como funcionário. E em 2014, acabei fazendo parte da assistência da coordenação técnica. 2015, fui coordenador técnico. E no início de 2017, eu acabei me tornando coordenador geral. E desde então, tô nessa função aqui dentro do clube. Essa função aí, Francisco, explica pra gente bem o que é a função de coordenador geral da categoria de base. Tudo passa por ti. Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui vamos dizer assim, harmonizar as áreas. Essa é a minha principal função. Então, eu tenho 4 coordenações abaixo, que é a coordenação técnica, a coordenação de gestão de pessoas, que é uma coordenação que é administrativa, que ela faz parte da parte de assistente social, toda a parte que envolve fora do contexto do campo. A coordenação técnica, como eu falei, que é a que envolve daí o contexto do campo. Uma coordenação médica e de performance, que daí é a parte da preparação física e da médica, e a coordenação da captação. Então, abaixo de mim tem essas 4 coordenações, que são as responsáveis por todas as outras funções do clube. E o meu trabalho é unir elas para que todas elas andem em direção da melhora do atleta. E essa é basicamente a minha função. Então, Francesco, eu gostaria de saber de ti também, como tu entrou em 2003 no Grêmio, tu pegou todo esse processo de transição do futebol, né?
Porque em 2013 o futebol era um pouco mais intuitivo e hoje tem um pouco mais de estratégia. Queria que tu falasse um pouquinho o que tu percebe de diferença dos meninos da época de 2013. Eu sei que tu teve menos contato em 2013 com os meninos, mas podia perceber, estava mais próximo. E hoje que tu tem um contato muito mais próximo, o que tu pode perceber dessa diferença, assim? Olha, eu acho que mudou muito. Eu acho que o jogo mudou, né? E principalmente fora de campo mudou, principalmente devido à legislação, né? A legislação alterou muito de lá para cá. O atleta de base, ele se tornou um atleta cada vez mais profissionalizado, né? Então, a possibilidade que tu tens hoje de profissionalizar um atleta com 16 anos e toda a estrutura que se monta em volta do atleta, e como é precoce isso hoje, faz com que de uns tempos para cá tenha mudado muito a visão do que é o atleta, né? Do que é o atleta. E muitas vezes acelerando esse processo de forma desnecessária. Então, acabou acelerando todo um processo de mercado, enfim, que impactou diretamente no clube, né? E eu acho que a grande diferença dos atletas daquela época, de 18 anos atrás para agora, é o interesse em querer melhorar, em querer ser atleta. Antes se tinha muito mais isso do que agora, porque agora a informação ela é mais rápida, a geração ela é mais acostumada a apertar um botão e aparecer alguma coisa, né? E muitas vezes isso aí é passado para dentro do campo, para dentro do trabalho. E essa questão de velocidade é o que hoje a gente tem de maior dificuldade de dosar com as pessoas, com os atletas e os profissionais que estão trabalhando, e os profissionais que estão trabalhando, as pessoas que trabalham com os atletas, pais, de que o futebol e o esporte ele é uma construção, ele não é algo assim que tu clica e aparece, sabe? Como é o mundo hoje que a gente está vivendo, de clicar e já aparecer uma informação e já ter tudo de frente. Acho que essa é a principal diferença que existe de uma geração para outra. Ô, Francesco, ainda nesse assunto, o Rafael Sobis, que se aposentou recentemente, ex-jogador do Cruzeiro, do Internacional, ele disse que, em uma das entrevistas que ele deu, uma das coisas que ele sentiu muito, assim, agora que ele já estava mais pro final da carreira, é quando ele entrava no vestiário, tanto no Internacional quanto no Cruzeiro, que ele, já um jogador experiente, entrava no vestiário e aí via atletas da base ali que estavam subindo para o profissional, ou então que estavam ali treinando com o profissional apenas, que ele entrava no vestiário e estava todo mundo no celular, rede social e tal. Como é que vocês da categoria de base do Grêmio, especial assim, a tua parte de coordenação, né? Mas como é que tu com esses outros grupos que estão aí na categoria de base do Grêmio lidam com essa questão das redes sociais dos atletas? De tempo de uso do celular durante o treinamento não, mas ali o pré-treinamento e tal, e de conversar com eles para cuidar um pouco dessa exposição na rede social. Infelizmente ou felizmente, eu ainda não identifiquei o que se é bom ou não é bom, mas é uma situação que faz parte da nossa vida. E eu acho que a gente tem que se adaptar a essa realidade. Não proibindo, mas dosando, né? Porque ela faz parte da nossa vida hoje. Não adianta a gente tentar esconder essa parte do celular, enfim, das redes sociais, da comunicação instantânea, porque isso tá com a gente já. Não adianta. O que a gente procura fazer em relação às redes sociais? Tudo que é postagem relativa ao clube, a gente tem o nosso assessor de imprensa aqui da categoria de base e tudo tem que passar por ele. Para ele dosar, para ele ver o que é pertinente, o que não é pertinente, inclusive entrevistas, então, para que a gente tenha um controle maior dessa situação, né? Automaticamente a gente procura, dentro disso, educar os atletas para isso, né? Um dos quesitos que a gente usa hoje para a subida pro profissional, né, é a questão de cuidados com corpo e imagem. É um dos conceitos que a gente tem. Então, é a capacidade do cara cuidar do seu corpo, ou seja,
dele se considerar um atleta e ter cuidados de percentual de gordura, alimentação, enfim, e cuidados com a imagem também, né? Do que ele posta, do que ele representa, né? Porque um atleta do Grêmio hoje, ele tem que ter a consciência de que ele representa os 7 milhões de torcedores, é isso que o Grêmio tem. Ele representa isso aí hoje. Então ele tem que ter noção disso e essa imagem ele tem que passar. E isso é uma coisa que a gente tem cuidado muito ultimamente, porque a gente está vendo que é um fator importante de subida do profissional e de adaptação no profissional. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que saber dosar e entender, eu acho que não é proibir, mas é saber usar, né? Ensinar a usar e a controlar de uma melhor forma para que todo mundo tenha uma boa condição assim de uso e de mostrar o seu trabalho. Até porque o Léo Fenga, vamos usar ele como exemplo, hoje ele não está mais no clube, foi emprestado, ele se torna exemplo para os mais novos, né? Porque ele teve uma certa ascensão dentro da base ali nos últimos tempos e ele vai se tornando por exemplo, o Cauã Kelvin estava uma categoria abaixo dele, então ele se torna um exemplo, querendo ou não, né? Não, exato, e o exemplo é para os menores e para quem está fora do clube. Também. Porque esses atletas, eles têm 19, 18, 17 anos, 16 anos, então eles representam uma geração também, que por mais especiais que eles sejam por estarem jogando futebol e por estarem recebendo uma carga diferenciada, eles têm 16 anos, eles têm 17 anos, assim como a gente já teve. Os sentimentos, os erros, os acertos, as ansiedades, elas são a mesma que a gente, só que a deles representa muito mais porque eles estão representando uma camisa muito grande e que eles precisam ter noção disso. Aí é aquela questão do ônus e bônus, né? Ô, Francesco, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a captação de atletas. A gente tem notícias e a gente tem exemplos, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Diego Rosa, que saiu do Grêmio para ir para o Manchester City, né, para o Grupo City. O TT, que também saiu ainda quando estava na base. Nenhum dos dois jogou como profissional do Grêmio, né? Eu quero fazer duas perguntas em uma. Como é que funciona a captação de fora para o Grêmio? E como é que vocês recebem esse assédio de outros clubes, principalmente clubes de fora, Manchester, Barcelona, enfim, por jogadores ainda na categoria de base do Grêmio? Bom, a captação, ela hoje, ela tem alguns observadores espalhados pelo Brasil, né? Tem um em Santa Catarina, um no Oeste Paranaense, temos um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Nordeste, um aqui na região de Passo Fundo, outro na região de Pelotas, né? E mais um interno aqui que faz toda a parte de avaliação, né? Mais os núcleos de captação. Hoje a gente tem 12 núcleos de captação espalhados pelo país, que são escolas de futebol que a gente, ou centros de treinamento, que a gente dá a liberdade do representante fazer avaliações num raio de 200 quilômetros, tá? Geralmente essas escolas de futebol elas estão em lugares bem afastados do país, onde não tem tanto futebol, porque a gente quer pegar os atletas com essa... Não prontos, mas os atletas para que a gente pegue eles para trabalhar, né? Hoje a gente prefere muito mais pegar um atleta cru para desenvolver ele, do que propriamente aquele que é dispensado de um time grande, enfim, tem um trabalho um pouco mais acentuado, né? Então essa é a nossa ideia. Esses observadores, eles observam os jogadores fora e trazem para cá para a gente avaliar aqui internamente, junto com o grupo de trabalho, já com a visão do treinador, da coordenação técnica, do preparador físico, enfim, para que daí se selecione esse atleta para vir para o clube. Então essa, basicamente, é a ideia da captação. Quanto ao assédio dos clubes, eu acho que isso aí também é inevitável, e o que a gente tem que construir com o nosso atleta é que ele tenha que ter o objetivo de jogar aqui no Grêmio, de fazer sua performance aqui, ganhar títulos, representar bem e aí ser vendido. É isso que a gente procura passar. Logicamente, vai ter casos, como o caso do Diego Rosa e do TT,
que acredito que não vai ser possível se fazer isso, muito pela oferta, muito pelo que eles fizeram e da agilidade do mercado e às vezes do que se precisa, né? Então a gente tem que preparar o atleta, tentando colocar na cabeça dele que ele precisa ficar aqui para se tornar um atleta vencedor com a camisa do Grêmio, né? E de o quanto isso representa no futuro. O fato do cara ser campeão com o Grêmio, sair e a possibilidade de tu voltar, de construir uma ideia de futuro quando parar de jogar, ou propriamente quando quiser voltar, né? As portas estarem sempre abertas. Mas o assédio de fora, ele é natural e a gente tem que saber lidar, dosar e apresentar boas ideias e projetos para os atletas comprarem isso, para que a gente consiga ter eles por mais tempo aqui, apesar do fator econômico muitas vezes ser muito forte e muito relevante. Tu tá mudo, Rafa? Desculpa, estava mudo, agora eu vou voltar. Francesco, como é que funcionam as prospecções do Grêmio com outros clubes do mesmo tamanho do Grêmio, tá? Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, o próprio Internacional, nas categorias de base, eu pergunto por quê. A gente teve Copa São Paulo, né? Terminou hoje, Palmeiras campeão, enfim, mas tem outras competições ao longo do ano inteiro que são competições de base, sub-15, 17, enfim. Como é que funciona, por exemplo, se daqui a pouco a categoria de base do Grêmio identificou um lateral direito que joga no São Paulo e que, esse cara interessaria, seria legal a gente ter e tal. Como é que funciona esse contato e como é que funciona também esse acompanhamento de competições da base para talvez trazer alguns desses jogadores para o Grêmio? Quando o atleta está num clube grande, do mesmo tamanho, raramente acontece alguma coisa de movimentação. Isso é raro, né? Muitas vezes, quando envolve um jogador do profissional e um pedido de jogador da base, isso pode acontecer. Mas raramente há uma negociação, por exemplo, nossa com o Palmeiras. Assim, é muito difícil acontecer, porque geralmente o que a gente tem interesse é o que eles também têm interesse, né, no caso, né? O que eles gostam da gente é o mesmo que a gente gosta aqui também, que não faria negócio, que tem perspectiva de crescer no profissional. Então, essa relação, ela de contato para negociação de clube grande para grande é um pouquinho mais difícil de acontecer, né? Só com essa questão de às vezes o negócio de um jogador do profissional e aí o pedido de alguém da categoria de base, né? Mas os clubes grandes, eles procuram como é que eu vou dizer, proteger um pouquinho mais os ativos em relação aos outros clubes grandes. A gente tem aqui uma função que é o analista de mercado, né? Que ele fica cuidando dessas oportunidades. Aí sim, eu vou dar um exemplo, o Ricardinho. O Ricardinho era um menino que a gente acompanhava muito no São Paulo, era um perfil interessante, e aí ele acabou sendo liberado do São Paulo, e era um perfil que nos agradava, que a gente via uma possibilidade de fazer ele de um atacante de movimentação. Ele não era tão 9, às vezes ele fazia mais o cara de lado. E aí a nossa análise de mercado, da captação, trouxe o nome dele, olha, ele acabou de ser liberado. Então a gente busca essas oportunidades de mercado quando o atleta é liberado, mas raramente acontece uma negociação de clube para clube, nesse caso de grande para grande. E, Francesco, nesse ano, assim como no ano passado, no Brasileirão Sub-20, a gente atuou com uma equipe um pouco mais jovem, né? Eu gostaria de ver contigo se já há um certo planejamento, alguma conversa quanto à composição de elenco, assim, porque na Copinha a gente teve um Sub-19 numa competição que era Sub-21, digamos assim. Então, meninos como o Cauã Kelvin, que tem 16 anos, o Natan, que também estava lá, já subiram para o Sub-19. Se esse ano também vai ser nesse tipo de filosofia, atletas mais jovens do que a própria categoria, por exemplo, Sub-18, e assim no Sub-17 também, com os meninos da Copa Nike, né? Uhum. Essa é a nossa tendência de trabalho, né? A gente trabalha assim há bastante tempo, colocando jogadores mais jovens. A gente geralmente avança o nosso time sub-20 para a categoria de transição, né? E para o profissional. Nós estávamos brincando aqui, né? O time que poderia jogar a Copa São Paulo, né? Nós estávamos aqui brincando aqui o dia.
Aí a gente estava falando do Adriel, do Wanderson, do Alisson, todos eles poderiam jogar a Copa São Paulo, né? O próprio Thomas, que é o lateral direito, reserva, que está na transição, o Thiago Rosa, lateral esquerdo. Aí de volante tu teria o Fernandinho, o Sarará, o Pedro Lucas, o Elias na frente. Esse poderia ser o nosso time da Taça São Paulo. Mas eu acho que é a ideia do clube. A ideia do clube é promover os jogadores cada vez mais cedo, é tentar dar uma oportunidade um pouco maior para eles mais cedo, e a gente anda dentro desse limite. A gente acredita muito que quando o atleta termina o processo de base dele, ele tem que andar para frente, né? Isso para nós é fundamental. Anda para frente, vê o que acontece, porque o dinamismo do futebol ele não está permitindo que segure o jogador muito tempo na categoria de base. O jogador quer crescer, os atletas querem crescer e o clube precisa disso, né? Então, é uma tendência nossa continuar fazendo um trabalho com categorias menores, jogando categorias acima. Esse ano a gente acabou apresentando o Cauã Kelvin, que tinha 16 anos. Infelizmente, a gente não apresentou o Natan, porque o Natan acabou se machucando. Senão, nós teríamos 2 jogadores de 16 anos hoje na taça. Apresentamos o Arthur Viana, que tem 17. Tivemos um time basicamente com muitos jogadores de 18 anos, como o Lucas Cauã, como o Cuiabano, né? Então a nossa ideia é essa, é fomentar atletas, produzir atletas, jogar os atletas para cima e a gente continuar produzindo. Esse é o nosso objetivo. Em relação ao profissional, Francesco, eu quero te perguntar o seguinte, ano passado foi um ano difícil, né? O Grêmio rebaixado, enfim, o Grêmio passou por 4 comissões técnicas, tá? Renato, Thiago Nunes, Filipão e terminou com o Wagner Mancini, que vai começar agora. Qual é a relação que as comissões técnicas do profissional têm com a base? E eu pergunto por quê? Porque a gente viu o Renato Portaluppi ficando 4 anos, né? Um pouquinho mais de 4 anos, e muitos jogadores subindo, sendo vendidos, subindo mais gente, sendo vendidos, subindo mais gente, tá? Num processo de montagem de time. Eu quero perguntar para ti o seguinte, o quanto que a comissão técnica principal do grupo profissional, ela influencia o estilo de jogo do grupo profissional, influencia no estilo de jogo da base, e se ela influencia, né? Na verdade, em relação ao estilo de jogo, não influencia, né? Mas a questão da promoção do atleta, a comissão técnica do profissional e o treinador do profissional são determinantes para isso. E o fato de nesse período que tu falou do Renato, ele ter aproveitado bastante, é porque ele tem a possibilidade de acompanhar por mais tempo que os treinadores que tiveram agora o tempo no ano passado muito curto. Então, eu vou dar um exemplo de um jogador que o Renato aproveitou, que foi o PP. O PP começou, ele observou ele em 2017, levou em 2018, fez uma transição ali, junto à transição, baixava para jogar e depois ele jogava para em 2019, se não me engano, começar a utilizar ele. Era um critério. E o fato dele ver por bastante tempo o jogador, ele começava a criar uma intimidade, vamos dizer assim, maior com o atleta e uma confiança maior em colocar ele. Então, o treinador do profissional ele é fundamental no processo de aproveitamento de atletas, né? O que não pôde acontecer ano passado. Ano passado a gente teve muitas trocas e aí entra um ponto importante, né? Por que a gente não tem... muita gente pergunta isso, né? Por que a gente não tem o mesmo padrão do profissional na base? Primeiro, porque a gente acredita num processo de variabilidade de jogadores. A gente precisa ter várias características de jogadores aqui para que esses jogadores, para que o treinador do profissional olhe os jogadores e tenha a possibilidade de utilização. Não é só em cima de um modelo de jogo em si. Então a gente procura dar essa variabilidade para que por exemplo, o Thiago Nunes gostava muito do Fernando Henrique.
o Filipão já gostou do Sarará, já pegou o Sarará. Então, a gente ter essa possibilidade de ter esse repertório do treinador que chega a olhar, poder olhar, pô, gostei daquele menino, daquele estilo, sabe? Que era uma coisa que o Renato gostava mais do Darlan, por exemplo. Então, tu tinha as diferenças, tu tem as diferenças nesse caso, né? Então, a base, ela procura dar esse repertório para o treinador ter a opção até dele mudar de vez em quando o jogo ou o trabalho dele, né? E acho que é essa a nossa ideia. Além do que, a possibilidade de tu expandir os atletas no mercado, né? Quanto mais variabilidade de atletas, mais o mercado consegue enxergar os teus atletas e achar as características necessárias para fazer algum tipo de negócio ou para fazer um empréstimo, enfim. Então, a nossa ideia é de fomentar características para que se aproveite. Mas, dentro disso, a comissão do profissional e o treinador do profissional são fundamentais para isso. Por exemplo, agora na Taça São Paulo, o Mancini conversou com o Luiz Eduardo, sabe? Depois da Copa São Paulo, perguntando as características dos jogadores, enfim. E isso faz toda a diferença. Isso, com certeza, faz toda a diferença, porque é dessa intimidade com o treinador que ele vai acabar colocando o jogador para jogar. A gente tem uma questão que a gente, o grupo profissional do Grêmio, né, ou de outros clubes também, principalmente, mas principalmente gaúchos do Grêmio Internacional, que é a questão de trazer jogadores de fora, argentinos, uruguaios, enfim. Como é que funciona isso na base também? Vocês acompanham as categorias de base? Como é que funciona? Eu sei que vocês acompanham, né? Mas como é que funciona esse acompanhamento das categorias de base de argentinos e uruguaios, por exemplo? Tá? Só para a gente não expandir muito assim, mas como é que funciona essa observação desses atletas? A gente tem um acompanhamento próximo, né, ali através da nossa análise de mercado, com o mercado uruguaio, com o mercado argentino. O nosso observador do oeste do Paraná, ele pega o Paraguai também, que é bem interessante. A gente estava com um observador na Colômbia também, ficou um tempo lá para conhecer o mercado, analisar os atletas de lá, enfim, para a gente até colocar alguns núcleos lá, e ele acabou voltando agora. Então, a gente procura acompanhar muito esses mercados. Logicamente, a nossa dificuldade em relação ao mercado, principalmente argentino e uruguaio, é a questão do valor, né? Quando o atleta começa a se destacar, ele acaba se tornando, vamos dizer assim, muito um investimento que para a categoria de base é pesado, né? E aí tu tem a questão da exposição dos times da Europa, enfim, que chegam bem e chegam forte na concorrência com esses atletas. A gente procura acompanhar muito, né? Ter um acompanhamento de jogos, a gente faz bastante excursão para jogar com as categorias de base na Argentina e no Uruguai. Então é uma característica do trabalho aqui, a gente vai com um ônibus, vai lá para o Uruguai, fica 6, 7 dias lá jogando contra os times e acaba conhecendo as equipes, né? E acaba monitorando eles para uma possibilidade futura, né? Mas existe sim, ela é bem forte aqui com a gente, só que a questão é que a gente tem que ter uma assertividade muito boa nesse caso, né? Francesco, para a gente já encaminhando para o final já, eu quero te perguntar sobre as competições e os jogadores aproveitados. Uma pergunta que sempre aparece para a gente aqui no portal do Gremista quando a gente fala de categoria de base é: para que serve a base? Para ganhar título ou para botar jogador no profissional? Vou perguntar para ti, que é o coordenador, então, coordenador das categorias de base do Grêmio, para que serve a base, Francesco? Essa é uma pergunta muito boa, assim, que geralmente acaba sendo feita, né? E eu tenho uma opinião que o mais importante na categoria de base é formar. Eu tenho essa opinião. Porque o ganhar, quando tu joga para ganhar, tu corre o risco de não formar, né? E quando tu joga para formar, tu corre o risco de ganhar, mais ou menos isso.
O que eu quero dizer? Em idades menores, sempre tem jogadores com uma diferença muito grande de maturação. Então, que nem a nossa vida normal, tu tinha colegas de 14 anos que eram muito grandes, já com barba, e tu tinha meninos que não tinham nada, né? Se tu quer ganhar na categoria de base, tu aposta nesses grandes. Mas geralmente não são eles que vão ser os jogadores, são os menores, né? Então, tu tem duas escolhas. E eu acho que elas são bem... são caminhos diferentes mesmo. E não tem como tu fazer as duas. É a minha opinião. Ou tu forma, ou tu ganha. Porque vai chegar um momento da competição em que tu não pode chegar num momento final e dizer assim, bom, agora eu vou ganhar. Aí tu tira todo mundo que tem futuro e bota quem tem força para chegar lá, jogar e ganhar. Isso aí não é uma filosofia de trabalho. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que ou tu vai para o lado da formação, ou tu vai para o lado de querer ganhar. Não quer dizer que quando tu quer formar, tu vai deixar de ganhar. Pelo contrário, mas tu vai ganhar com limites, né? Do jogador, tu vai sempre cobrar a vitória. Do sub-10 ao sub-50, futebol é um jogo de enfrentamento e tu precisa vencer. Isso aí vai da final da Copa do Mundo a um 2 contra 2 ali na rua, né? Se a gente está fazendo um jogo, a gente quer ganhar um do outro. Mas fora de campo, que é a comissão técnica, o trabalho, a instituição, ela tem que ter essa noção de que a formação ela é importante, que tu vai pagar um preço de vencer, de às vezes não vencer, mas que lá na frente vai dar resultado. Então é uma questão de visão. Acho que não tem nem certo nem errado, acho que são filosofias de trabalho dos clubes. Aqui o que é pedido é para que a gente forme atletas, né? Mesmo que nos custe resultados, mas que eles cheguem no profissional e desempenhem e desenvolvam da melhor forma possível. Du. Isso ficou bem evidente na Copa São Paulo, né? Porque se a gente for analisar bem, o time do goleiro ao centroavante era um time altamente técnico, né? Se for parar para perceber, assim, totalmente diferente daquele time de força, em posição física e com uma idade mais avançada. Não, e inclusive na outra Copa São Paulo. Às vezes a gente é muito criticado, isso é normal, os nossos treinadores às vezes são muito criticados aqui por às vezes fazer uma escalação um pouco diferente. A gente não preza pelo equilíbrio. E para te ganhar, necessariamente, tu precisa do equilíbrio da equipe. A gente preza por colocar os melhores jogadores, a gente preza por expor os jogadores, então, muitas vezes, o sistema de marcação, ele sempre está no mano, é para deixar no mano, porque daí o zagueiro vai aprender. O zagueiro vai aprender, o lateral vai aprender, assim como o teu atacante vai aprender também. Se ele tiver mais confrontos, ele vai aprender mais ainda. Se o teu lateral tiver no mano sempre, ele vai aprender a marcar. Nem que isso te custe resultado, mas no futuro ele vai te trazer um benefício muito grande. Então tudo isso é em questão de aprendizado. Então tu monta um time técnico, tu tem que fazer o jogador técnico também ter responsabilidades defensivas e responsabilidades ofensivas. Então é um aprendizado. Tu tem que usar o jogo para fazer os caras aprender, para fazer os jogadores aprender. E aí, às vezes, tu acaba, logicamente, abrindo mão de vencer, porque é muito mais fácil tu montar uma equipe, constituir para marcar e sair num contra-ataque que, na base, é praticamente muito mais fácil de tu ganhar dessa forma, né? Ô, Du, semana passada a gente meteu o pau no Luiz Eduardo, falou mal do Cuiabano que não voltou para marcar, e hoje o Francesco parece que viu nosso episódio de semana passada e veio aqui dar uma aula pra gente, viu, Du? Exatamente. Não, mas é importante porque são jogadores em aprendizado, né? Por mais que a gente diga que o jogador de 18, 19 anos tem que estar pronto, a gente tem que entender também que são jovens como a gente era jovem, né?
Então, eles têm algumas dificuldades também, eles vão errar, eles vão ter dificuldades, e a gente tem que trabalhar. Por isso que se joga, né? A gente bota para jogar, para ver o que tem para poder corrigir. Logicamente, eu acho que vocês estão se referindo ao jogo contra o Novo Horizontino, né? Isso, exato. O jogo contra o Novo Horizontino, basicamente, a gente teve 3 situações que a gente comentou aqui internamente, né, sobre o jogo. Primeira delas, a gente estava nos outros jogos com uma recomposição muito rápida. Nosso pós-perda estava muito bom. No jogo não foi tão bom. O segundo ponto, nós tínhamos 2 jogadores que estavam sendo fundamentais para o processo do jogo ali, que era o Cauã Kelvin e o Gabriel. E eles também não tiveram um bom rendimento no jogo. E o terceiro ponto, a nossa bola parada foi muito abaixo naquele jogo também, contra o Novo Horizontino. Então foram 3 pontos que foram determinantes assim, para a nossa derrota. E um dos gols, o primeiro gol, que foram 2 gols de contra-ataque, o primeiro gol nós perdemos o gol na frente, e aí tomamos o contra-ataque e tomamos o gol. E nesse nível, assim, quando tu chega num certo ponto do jogo, o controle dos atletas, ele fica um pouquinho menor. Então, a partir dos 25, 30 do segundo tempo, se tomou muita ansiedade e tudo, e aí acaba se dificultando. Mas são coisas do processo, que a gente tem que ter calma, a gente tem que ter tranquilidade de entender e fazer eles aprender, né? Francesco, tu tá há 19 anos do Grêmio, e essa é a última a última pergunta que eu tenho para ti. Quem foi o melhor jogador que já passou pela categoria de base do Grêmio? Essa é difícil. Essa é difícil. Porque teve alguns jogadores que passaram por aqui e que não deram certo também, que tinham muito potencial, né? Eu vou te dizer assim, jogadores que eu vi que tiveram muito destaque, assim. Pô, me lembro do Rafael Carioca jogando. O Rafael Carioca ele foi um caso assim muito rápido. Ele jogou uma Copa Santa Catarina em dezembro pelo Independente do Rio de Janeiro. Nunca me esqueço. Chegou aqui em janeiro, ele já era capitão do time sub-17, dezembro, janeiro, jogou Santiago, em março já foi para a Punta Cup, no meio do ano, praticamente ele já estava jogando no profissional. Então eram jogadores assim que tu olhava e a qualidade muito grande, né? Eu estou dando um exemplo, né, de casos assim. O próprio Douglas Costa também, muito diferenciado na categoria de base. Olha, é difícil falar sobre o Everton, o Cebolinha também, uma capacidade de resolução da jogada, de finalização muito boa, muito interessante. O Luan tecnicamente muito acima também, era muito legal de ver. Eu me lembro da Copa Ipiranga, que era o antigo Brasileiro Sub-20, jogou os 2 na frente, e teve um jogo que nós estávamos ganhando, o treinador tirou os 2, parece que acabou o jogo, assim, né? De tão sem graça que ficou o jogo, assim, pela qualidade deles. É difícil falar, assim, eu disse alguns aqui, mas é muito difícil a gente falar sobre um jogador que chamou tanta atenção. Esses que acabaram jogando e acabaram virando atletas de alto nível, com certeza, sim, eles demonstraram um potencial muito grande aqui e sempre foram destaques, né? O próprio Wanderson, um menino tecnicamente fantástico, assim, em termos técnicos, de domínio, de resolução de jogada. Aquele gol que ele fez agora pelo Mônaco, aquilo dali é a cara dele, sabe? De uma resolução rápida, de raciocínio rápido. Então, já tiveram grandes jogadores aqui que fica difícil, assim, de falar um que seja destaque, assim. Eu disse alguns aqui, mas tiveram mais, com certeza, e aí eu vou estar cometendo uma injustiça com um número X de atletas aí. Du, mais alguma?
Da minha parte seria isso, Rafa. Francesco Barleta, coordenador das categorias de base do Grêmio, obrigado, cara, por ter aceito o convite para conversar com a gente aqui no Base Imortal. 40 minutos de conversa, foi muito esclarecedor, muito bom conversar contigo. E, cara, a gente faz esse programa aqui, o Base Imortal, porque a gente gosta muito de acompanhar a base e porque a gente sabe que dali sai coisa boa, cara. E tu, com certeza, é um dos responsáveis pelas coisas boas que estão saindo dali. Então, te agradecer por ter aceito, te agradecer pelo trabalho que tu vem fazendo também pelo Grêmio. Obrigado, Rafael, obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Acho que sempre é bom a gente conversar, porque essa impressão que vocês tiveram, que vocês falaram aí do... como é que é? Cordetiano, o Luiz Eduardo, Cuiabano. Isso, Cuiabano. Eu acho que isso é importante. Eu acho que e muitas vezes a gente da base, a gente não tem a oportunidade de trocar essa ideia, né? E eu acho que toda vez que vocês precisarem, a gente está à disposição. Pô, Francesco, por que vocês fazem isso, cara? Sabe? Às vezes é aquela coisa assim, pô, por que vocês fazem isso? Então, pô, daqui a pouco trazer outras pessoas para as pessoas conhecerem e se inteirarem, né? De que a gente está tentando fazer um trabalho que é do mundo. A base ela é o mundo da educação, né? Ela não é o mundo do futebol. A gente está educando atletas aqui para eles se tornarem atletas de alto nível. Esse é o nosso objetivo e que joguem no Grêmio. Então, obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, estou à disposição. Valeu, Du, valeu, Francesco. A gente volta semana que vem com o Base Imortal, episódio 7. O pessoal tá gostando do Base Imortal e hoje, com certeza, mais um grande episódio agora com o Francesco Barleta. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.